Olá, amiguinhos! Tudo bom com vocês? Espero que sim, espero que com a bênção de Deus estejam todos com saúde. Continuem ficando em casa, a gente não é férias, por favor. Se cuidem da sua família, tá certo? E claro, cuidem principalmente do estudo de vocês, tá certo? A gente começou a parte de matemática, não é isso? Vocês viram que é cálculo simples, multiplicar, dividir, somar, né? Então, assim, dá para vocês fazerem tranquilamente na calculadora, então sem sombra de dúvida. Quem não sabe usar calculadora, que ainda tem quem não saiba, mas tudo bem. São cálculos que dá para você fazer também no lapisinho e tal. Então, fica de boa. A fórmula, ela parece ser complexa, mas nada mais do que soma e subtração e divisão, né? Então, acho que não tem muito, assim, o que parar e dizer, olha, isso aqui é difícil. Não tem, né? A fórmula você não necessariamente precisa decorar, tá certo? Porque se você pode procurar nos livros ou nas suas anotações e fazer, né? Se a gente vier fazer uma prova escrita ou alguma coisa que seja online mesmo assim, mas que eu vá utilizar a fórmula, eu disponibilizo a fórmula tranquilamente. O que eu quero que vocês entendam é como é o processo de cálculo da elasticidade, tanto da demanda como da oferta, porque isso é fundamental para a gente entender como é o produto no mercado, como é que ele está sendo utilizado no mercado. Então, assim, é um produto de bem necessário, é um produto substituto, é um produto, no caso, tipo, supérfluo. Então, qualquer alteração no preço dele, realmente a galera vai deixar de comprar. Então, como é o meu tipo de produto? Então, quando a gente for trabalhar mais à frente, com organização empresarial, que eu for montar minha empresa, e aí que produto é esse, entendeu? Que eu quero fabricar, que produto é esse que eu vou produzir ou serviço que eu vou prestar. Então, eu preciso entender como é que é o comportamento dos meus concorrentes, por exemplo, no mercado, em relação a preço e demanda e preço e oferta. Né? Vocês viram que a oferta, quanto maior é o preço, mais eu quero ofertar, lógico. Né? Porque na minha cabeça, se eu tiver produto no mercado num preço alto, eu vou conseguir ganhar com isso. Mas aí, às vezes, a pessoa esquece que, dependendo do meu tipo de produto, eu vou aumentar o preço e as pessoas não vão comprar mais ele. Né? Então, a demanda vai cair bruscamente quando eu aumentar o preço. Então, eu tenho que entender que tipo é o meu produto, como será o comportamento dele no mercado, para aí sim eu estipular uma média de preço onde eu possa ganhar e onde, claro, eu tenha o meu público-alvo comprando esse produto, tá certo? Então, é basicamente para isso que serve esse cálculo, por isso que é um cálculo bem simples. Camila, de onde a gente tira esses cálculos? Das pesquisas, tá certo? Então, quando a gente faz pesquisa de mercado, junto com a área comercial e marketing, que a gente fala sobre o feedback de produtos ou alguma coisa nesse estilo, a gente consegue retirar dali, né, o que a gente vai necessitar para fazer o cálculo. Eu já estou dando para vocês, claro, material pronto, né? Equações já que a gente pode encontrar no mercado tranquilamente, preços, qual é a quantidade de oferta, eu já estou disponibilizando para vocês os dados. Eu quero só que vocês aprendam a retirar e calcular, ok? Que, assim, para o que a gente está trabalhando agora online, infelizmente é o que dá para a gente fazer. Se nós tivéssemos presencial, claro que a gente ia fazer uma simulação de pesquisa e tal, e tentar montar, então, esse gráfico, tá certo? Outra coisa, eu vou passar o slide agora, tá certo? Eu tô ficando muito confusa, gente. Eu vou passar o slide agora do cálculo de equilíbrio de mercado. Gente, vocês vão rir desse cálculo, porque ele é muito básico, ele é assim, muito, muito, muito fácil. A fórmula dele é oferta igual demanda. Então, quando vocês procuram as equações, vocês vão igualar essas equações, tá certo?
Então, a equação da oferta, a equação da demanda são iguais. E aí eu vou achar a quantidade e o preço. Então, é equação de primeiro grau básica, tá? Então, quem não sabe ou quem não lembra, volta lá no nono ano. Com certeza no primeiro ano vocês revisaram isso. Então, é coisa bem simples, tá certo? Então, prestem atenção na explicação que vai ser bem curtinha, porque é algo muito simples, mas eu vou fazer passo a passo, ok? E no final tem uma atividade. É claro que a gente tem que fazer os desafios e vocês têm que exercitar isso, tá bom? Então, fica aí com o slide. Então, gente, esse aqui é o slide de economia e mercado, equilíbrio de mercado. Hoje nós vamos aprender a calcular o ponto de equilíbrio, tá? Entre o produto de oferta e demanda do produto, desculpa. Ponto de equilíbrio de oferta e demanda do produto, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, conceituando, né? Quando juntamos a curva da oferta com a curva da demanda, se a gente parar para pensar um pouquinho agora, nós vamos ver que em um momento elas vão se cruzar, tá? Quando elas se cruzam, justamente aquele ponto de encontro delas é o que a gente vai chamar de ponto de equilíbrio, tá bom? E é onde nós vamos ter quantidade e preço iguais, tanto da oferta quanto da demanda, tá bom? Então, aqui na parte de conceituando, ele vai falar expressamente isso, tá certo? Quando ocorre, né, essa quantidade de oferta igual a quantidade de demanda e o preço também igual ao preço de oferta e o preço de demanda, nós vamos denominar isso de quantidade de equilíbrio e preço de equilíbrio, tá certo? Então, o comprador diz quanto quer pagar e o vendedor diz quanto vale a pena vender. Gente, isso seria um sonho, né? Seria muito bom se a gente conseguisse comercializar todos os produtos ou serviços ao preço que cabe aí a cada um, né? Estipular, digamos assim. Mas a gente sabe que não é bem isso. Mas para que a gente então precisa entender qual é esse ponto de equilíbrio de preço e de quantidade de demanda e quantidade de oferta? Porque dessa forma eu consigo entender como é o comportamento do meu produto ou serviço no mercado e então, né, posteriormente, decidir sobre esse preço, aumentar ou diminuir de acordo com a necessidade do meu mercado para o meu serviço ou para o meu produto. Então, o mercado onde eu estou inserido, no momento, ele requer realmente que eu aumente o preço, porque a demanda está muito alta, então eu preciso aumentar o preço para diminuir a demanda. Ou não, eu tenho muito produto no mercado, eu tenho muita quantidade de oferta no mercado e eu preciso procurar essa demanda, então eu tenho que baixar um pouquinho o preço. Então, para eu entender esse jogo de aumentar e baixar o preço, é necessário que eu entenda qual é o equilíbrio de mercado desse produto ou desse serviço. E como é que a gente faz esse cálculo? Ele é bem simples, tá certo? Então, o ponto de equilíbrio, como eu posso ver aqui nas imagens, é esse ponto de encontro aí, ó, entre a curva da demanda e a curva da oferta. Lembrando que a curva da demanda é de cima para baixo, da esquerda para a direita, e a curva da oferta é de baixo para cima, da esquerda para a direita. Então, em algum momento, elas vão se cruzar. E esse ponto é o que a gente vai chamar de ponto de equilíbrio, tá certo? Que é justamente o encontro das duas curvas. Então, portanto, o preço e a quantidade de demanda e oferta, eles estão iguais. Então, está igualado. Então, oferta eu vou representar por O e demanda eu vou representar por D. E a fórmula é O igual a D. Gente, isso é muito simples. Vamos ver um cálculo, então, para a gente entender como é que a gente faz. Então, exemplificando, eu vou dar aqui como se fosse uma questão. O produto se apresenta no mercado da seguinte forma. A oferta dele, ele diz que o preço é igual a 10 mais quantidade, tá certo? A demanda, ele diz que o preço é igual a 20 menos a quantidade. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é entender como é que eu vou igualar a oferta e a demanda, para então eu poder achar a quantidade e o preço, tá certo? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é achar a quantidade de equilíbrio, porque vocês viram que se eu igualar aí,
as duas equações, eu vou conseguir achar primeiro o Q. Depois que eu acho o Q, eu vou substituir na equação e eu vou achar o preço. E aí, para eu saber que isso está correto, os dois preços, tanto de oferta como de demanda, quando eu substituir a quantidade, eles têm que dar igual, tá certo? Então, quantidade de equilíbrio é o que eu vou achar e depois vou achar também o preço de equilíbrio. Para eu achar a quantidade de equilíbrio, olha a fórmula só como é simples. A equação de oferta igual à equação de demanda. Então, fica 10 mais Q igual a 20 menos Q. Gente, tem coisa mais fácil que isso? Agora eu volto lá no fundamental e eu vou achar quem? O Q. O Q que aqui vai representar quantidade, tá certo? Então, quando eu faço, né, a mudança, letras para um lado, números para o outro, vocês devem ter revisado isso com a Jéssica, né? Então, com certeza viram aí como é que faz. Observem os sinais, tá certo? Então, exemplo aqui, 20 menos Q. O menos Q, esse menos é desse Q. Então, quando eu passo ele para o outro lado, ele vai como? Ele vai somando. Então, fica o Q e o 20, quando eu passo, no caso, 10 para o lado do 20, o 10 aí subtende que é um mais, que é um positivo, então ele vai passar de forma negativa, tá certo? Então, fazendo aí a resolução, eu teria 2Q igual a 10, ou seja, o Q seria o 10 dividido por 2, que daria 5. Então, a minha quantidade de equilíbrio é 5. Tanto vai fazer para a oferta a quantidade 5, como para a demanda a quantidade 5. Essa é a quantidade de equilíbrio, tá certo? E o preço de equilíbrio, eu vou pegar a equação de oferta e onde tem o Q, eu vou substituir pela minha quantidade, que agora eu já sei que é 5. Bem simples, então 10 mais 5, 15. Camille, a oferta tá pronto, já sei que para o preço de oferta a R$ 15, eu vou ter uma quantidade de equilíbrio igual a 5. E a demanda tem que dar o mesmo resultado, tá certo, gente? Para poder a gente entender que isso realmente está em equilíbrio. Então, o 20 menos Q, 20 menos 5 igual a 15. O preço está igual? 15. Esse é o preço de equilíbrio. E a quantidade é 5. É a quantidade de equilíbrio, tanto da demanda quanto da oferta. Para o preço de R$ 15, eu vou ter a quantidade de 5 produtos ofertados no mercado e de 5 demandas, ou seja, pessoas que querem comprar esse produto a R$ 15. Então, vai zerar, digamos aí, o meu estoque, né? Então, seria para esse exemplo. Então, se eu pegar essa ideia de achar quem é o preço e a quantidade de equilíbrio, para a partir daí, então, eu trabalhar se eu vou ofertar um pouco mais do meu produto no mercado, porque é necessário isso, ou se eu tenho que, no caso, né, aumentar o preço, né, em vez de aumentar a oferta, aumentar o preço, e aí eu vou perder demanda, mas aí eu vou ter produto no mercado. Quando eu aumento o preço, eu vou ter mais oferta. Então, ele vai, né, decidir qual é o melhor posicionamento para o seu produto na atualização do mercado. Então, se vocês observarem hoje, quando vocês forem no mercado, ou a mãe de vocês forem no mercado, muitos preços subiram, tá certo? Muitos produtos que a gente comprava por um determinado preço há 2, 3 meses atrás, hoje eles estão bem mais altos. E por que isso? Nós estamos vivendo um momento de recessão, ou seja, as indústrias elas não estão produzindo, então elas têm que trabalhar com o que elas já têm no mercado ofertado e com o que elas têm em estoque. Então, para poder manter esse estoque em equilíbrio, para manter essa oferta em equilíbrio no mercado, eu preciso trabalhar com um preço superior ao da minha quantidade de equilíbrio, para eu poder ter oferta no mercado, tá certo? Então, alguns produtos vão perder demanda, porque são produtos de bens substitutos ou produtos que eu posso viver tranquilamente sem. Então, quando eu aumento o preço, cai a demanda. Mas alguns produtos, mesmo aumentando o preço, eles continuam sendo vendidos, como é o da necessidade básica, arroz, feijão, né? É o café, o açúcar, né? Que todo mundo compra. Você pode diminuir o número de
produtos que vai comprar, mas você não deixa de comprar. Então, a demanda diminui, só que não diminui tanto. Então, a elasticidade dela vai ser, né, pequenininha, vai ser quase inelástico ou inelástico. Então, fica a gente para entender justamente esse jogo de cintura dos preços no mercado para eu ter oferta, eu ter demanda e o estilo do meu produto, do meu serviço, para eu poder entender quando aumentar o preço, quando diminuir o preço. Eu já sabendo que o ponto de equilíbrio seria esse, fica mais fácil de eu entender quanto que eu devo trabalhar no mercado do meu produto, tá certo? E aí a gente pode fazer isso também em tabela e gráfico para ficar mais fácil da gente achar o cálculo. Aí a tabela, nesse sentido, é uma tabela um pouquinho diferente, tá certo? Eu tenho que montar ela de acordo com o meu preço de equilíbrio. Então, a primeira coluna dela vai ser o preço de equilíbrio, depois a quantidade de demanda ou de oferta e assim, né, eu vou fazendo o equilíbrio entre elas. Então, aqui eu ensino como montar a tabela e o gráfico, tá certo? Então, devemos conhecer a quantidade de oferta e a quantidade de demanda. Nós já sabemos que para o preço de R$ 15 aqui, usando o exemplo anterior, eu vou ter a quantidade igual a 5. Então, eu quero saber para mais ou para menos como é que eu reagiria a esse produto no mercado. Se eu aumentar o preço ou se eu diminuir o preço, como é que ficariam as quantidades, tá certo? Então, aqui eu peço, por exemplo, que a gente varie o preço de R$ 2 para mais e para menos. Então, eu vou aumentar R$ 2 em cima de 15 e vou diminuir R$ 2 em cima de 15. E aí, eu vou achar as novas quantidades e os novos preços, tá bom? Então, fazendo, por exemplo, dentro da questão da oferta. O preço aqui de equilíbrio é 15, tá certo? E a quantidade é 5. Mas aí, quando eu vou mudar esse preço, eu vou achar agora a quantidade. Então, o que eu vou fazer? Vou substituir o preço, que é o 15, que é o que a gente achou de equilíbrio, mais R$ 2, que é o que eu pedi aqui, que ele disse que ia variar para mais e para menos. Então, variando para mais, 15 mais 2, o novo preço é R$ 17. E ao preço de R$ 17, quanto é a minha quantidade? Eu fazendo o cálculo aí bem simples, eu vou achar a quantidade 7. E a mesma coisa eu vou fazer, só que agora para menos. Então, 15 menos 2. O novo preço, R$ 13. Ao preço de R$ 13, qual é a minha quantidade de oferta? R$ 3, tá certo? Então, eu tenho ao preço de 15, a quantidade de 5, ao preço de 17, a quantidade de 7, ao preço de 13, a quantidade de 3. Isso para a oferta. E aí, eu vou fazer a mesma coisa, só que para a demanda. Vou pegar a equação da demanda e vou substituir os preços. Agora, eu já sei que para mais é 17 e para menos é 13. Então, eu já posso fazer direto, tá certo? Então, 17 igual a 20 mais Q. Eu fazendo aí a resolução dessa questão, eu vou ter a quantidade de 3. Então, para a demanda, quando o preço for R$ 17, eu só vou ter a quantidade de demanda 3, tá certo? E quando o preço for R$ 13, a minha quantidade de demanda, ela é 7. Tranquilo? Como é que eu colocaria isso na tabela? Ficaria bem assim, gente, ó. As 3 coluninhas, eu vou ter o preço de equilíbrio, quantidade de demanda, quantidade de oferta. Então, ao preço de R$ 13, eu vou ter a quantidade de demanda, 7, e a quantidade de oferta, 3, ao preço de 13. Ao preço de 15, que é o preço de equilíbrio, eu vou ter quantidade de demanda também em equilíbrio. Ambas são 5. E ao preço de 17, eu vou ter a quantidade de demanda baixa, 3, porque eu aumentei o preço, então baixou a demanda. Elas são inversamente proporcionais. E ao preço de R$ 17, eu vou ter a quantidade de oferta, 7, ou seja, eu vou ter mais produto no meu mercado. Tranquilo? E isso no gráfico ficaria dessa forma, tá? Eu coloquei em barras para a gente entender aí, ó, bonitinho como é que fica. Essas linhas azuis ou cinza, nem sei bem, vão ser a quantidade de oferta, ou seja, da esquerda para a direita, de baixo para cima. E a quantidade de demanda, da esquerda para a direita, de cima para baixo, são as laranjinhas. E vejam que ao preço de R$ 15, elas estão iguais no de
5 quantidades para uma e para outra. Então, tem um ponto de equilíbrio justamente nesse aí. Se eu fosse passar um X, né, ficaria justamente no 5 o ponto de equilíbrio. Tranquilo, gente? Então, é bem simples, é isso aí que é para vocês aprenderem a calcular, que é o ponto de equilíbrio, achar as quantidades para mais e para menos, né? Se eu alterar o preço, então quando eu altero o preço para mais e para menos, dependendo da proporção, da porcentagem, ou da quantidade fixa de aumentar ou diminuir, vai modificar as quantidades e aí é onde eu vou decidir quando é que eu vou aumentar, quando é que eu vou diminuir. Por exemplo, nesse momento eu estou aumentando os preços. Por quê? Porque embora caia a demanda, eu vou ter produto em oferta no mercado. Se eu diminuir o preço, como por exemplo, se eu diminuir o meu preço desse meu produto para X, né, no caso para 13, eu vou ter 7 pessoas querendo comprar, mas eu só vou ter 3 produtos no mercado. Então, o meu produto ele vai entrar em escassez. Agora sim, Camila, agora começou a fazer sentido na minha cabeça. Pois é, gente. Então, por isso os preços eles sofrem essas mudanças. Mas para ele sofrer essa mudança de uma forma significativa para que a empresa possa ganhar e que eu tenha produto no mercado para ofertar para os meus consumidores, eu preciso entender o ponto de equilíbrio dele, tá certo? Então, essa é a parte de ponto de equilíbrio, bem simples. Fica aqui para vocês a nossa atividade, tranquilo? Vou ter 2 questões, onde eu apresento as equações tanto de oferta quanto de demanda. E aí vocês vão achar as quantidades de equilíbrio, o preço de equilíbrio. Vão fazer esse mesmo movimento que eu fiz agora, aumentando o preço e diminuindo o preço, montando a tabela e montando o gráfico. Tá certo? Então, vocês fazem essas 2 questões, salvem as respostas de vocês, pode ser no caderno, pode fazer no digitado, como vocês acharem melhor. E aí vocês postam lá no Classroom, ok? Então, abraço e bons estudos! E aí, eu acredito que tenha ficado claro, né? Então, assim, é um cálculo muito simples. Vocês viram lá a necessidade de eu entender a quantidade de preço de demanda, a quantidade de preço de oferta, para eu poder igualar isso e achar o ponto de equilíbrio entre eles, ou seja, seria o preço ideal, né? Camila, isso é praticado no mercado? Infelizmente não, porque mesmo quando a gente acha o preço ideal, quando a gente coloca os impostos em cima, então vai variar muito de região. Então ele acaba sendo um pouquinho diferente, mas ficando mais próximo do ponto de equilíbrio, você consegue ter lucratividade, você consegue ter a demanda tranquilamente comprando aí os seus produtos, tá certo? Então a gente encontra ele, para partir dele a gente então aumentar ou diminuir o preço de acordo com a necessidade de mercado e claro com a necessidade do consumidor e do produtor, tá bom? Então, exercitem, façam lá as questões de vocês e coloquem lá no Classroom, tá bom? E então, acho que é isso. Até a próxima aula. Tchau, tchau.